Segunda-feira, 15 de julho de 2024, estamos no ar com o Piques News. Após um fim de semana trágico com a tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que concorre ao pleito em novembro, o mundo volta os olhares para a América do Norte. Líderes de todo o planeta se manifestaram contra a violência política no país, que já teve 6 presidentes assassinados e mais de uma dezena de candidatos e presidentes sob a mira furiosa de opositores, a maioria oponentes que vivem na democracia, mas não aceitam uma contradição. Os detalhes você confere aqui no Piques News. E você vai ver também. Câmara de Vereadores de Garopaba, em Santa Catarina, escolhe novo presidente. Por 6-3, Jean Ricardo é eleito. Em Santa Catarina, o Hospital de Bocaina do Sul recebe 5 milhões de reais. Recursos serão utilizados na reabertura da unidade e criação de leitos de saúde mental. Penitenciária inaugurada em Piraquara, no Paraná. Local com 390 vagas deve receber primeiros apenados ainda em julho. No futebol, Espanha é tetracampeã da Eurocopa e a Argentina vence a Colômbia na prorrogação e conquista bicampeonato na Copa América. Casamento de bilhões na Índia. Filho do homem mais rico da Ásia, casa após meses de luxuosas celebrações. E você vai ver ainda. Operação policial no Rio de Janeiro busca acabar com a guerra entre tráfico e milícia em áreas da zona oeste da cidade. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, obrigada pela companhia, sejam todos bem-vindos ao Piques News desta segunda-feira. Nós começamos a edição de hoje falando que o governo do estado de Santa Catarina destinou 5 milhões ao Hospital de Bocaina do Sul. Os recursos são da bancada da Serra no Parlamento Catarinense. Os valores serão utilizados para a reabertura do Hospital São José, fechado há mais de 10 anos, e para a reforma da estrutura. Segundo a Prefeitura, serão necessários 3 milhões para a reforma e 2 milhões para a aquisição de novos equipamentos. A unidade hospitalar será especializada em saúde mental, uma demanda importante para o Estado. O recurso para esses investimentos é proveniente de economias feitas pela bancada da Serra no Parlamento Catarinense. A Assembleia Legislativa adiantará 30 milhões de reais no orçamento de 2024, que seriam repassados ao governo no final do ano para a distribuição imediata. Cada bancada regional receberá 5 milhões destinados a obras essenciais, conforme consenso entre os deputados estaduais. Acertadamente, a nossa bancada da região serrana escolhe esse investimento importante para um hospital que há 10 anos está com as portas fechadas e que pretende, agora com sua reativação, atender uma especialidade muito importante e carente em toda esta grande região, que é a psiquiatria. A gente sabe do esforço de todos que passaram pela administração municipal de Bocaina para manter esta estrutura, principalmente depois de que o município adquiriu este hospital, né? E também a gente sabe que é difícil para um município manter uma estrutura tão grande como esta. Mas no momento em que se coloca uma especialidade com o intuito de trazer pacientes de outros municípios e até mesmo de outras regiões, nós vamos conseguir dar aquela rotatividade necessária para que, através dos repasses SUS e até mesmo de alguns procedimentos particulares ou através de convênios, consiga manter essa estrutura em funcionamento, honrar os compromissos, né, e fazer com que esta região tenha um atendimento de excelência numa área tão importante e tão crescente em todo o nosso Brasil. O Centro Administrativo Fernando Ferrari, localizado em Porto Alegre, retomou as atividades nesta segunda-feira, após 2 meses fechado. O Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, retoma as atividades após ficar fechado desde 5 de maio devido a fenômenos meteorológicos. Cerca de 5 mil servidores de mais de 20 secretarias e órgãos voltaram ao trabalho, começando pelos andares do 1º ao 6º. O governo do estado investiu 5 milhões de reais na recuperação do prédio, envolvendo cerca de 200 profissionais, englobando servidores e terceirizados.
As obras incluíram a remoção de entulhos, limpeza, revisão completa do sistema elétrico e a substituição de componentes hidráulicos e elétricos dos elevadores. Para evitar futuros problemas causados por chuvas intensas, foi implementado um novo sistema de escoamento de águas pluviais com bombas submersas. O objetivo é garantir um retorno seguro e evitar novos danos. Até a primeira quinzena de agosto, todas as secretarias dos 21 andares devem retomar as atividades no local. O governador em exercício do Paraná, Darcy Piana, inaugurou a Penitenciária de Integração Social de Piraquara, no complexo penitenciário da cidade, que fica localizado a 23 quilômetros de Curitiba. Os primeiros apenados devem ser transferidos ainda neste mês. Com recursos dos governos estadual e federal, a nova unidade prisional recebeu um investimento de 11,6 milhões de reais. A estrutura possui capacidade para 392 detentos e foi construída em uma área de 20 mil metros quadrados, com 3,8 mil metros quadrados de área construída. Do montante, 2,3 milhões de reais foram repassados pelo governo do estado e 9,3 milhões de repasse federal por meio do Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional. Isso vai resolver um problema que a gente tem em algumas outras unidades, trazendo para cá esses apenados que vão ser classificados e vão ter o atendimento necessário para saber para onde que ele vai. A nova penitenciária pretende melhorar a ocupação de outras unidades carcerárias da região, especialmente em Curitiba, e garantir que os detentos tenham condições de custódia e dignidade humana respeitadas, promovendo a reintegração social. A ideia aqui, a pessoa, por questões operacionais de segurança, essa pessoa, assim que é presa, ela é entregue na cadeia pública de Curitiba, logo na sequência, após a audiência de custódia, ela venha para cá e a gente, com nossa equipe técnica, faz essa separação e a divisão correta dessa pessoa para que diminua os riscos para que ela mesma possa ter dentro do sistema. Segundo o governo estadual, a eficiência das forças policiais no combate à criminalidade tem levado ao aumento da população carcerária, necessitando a ampliação de vagas no sistema prisional. Agora uma pausa, nós vamos para um rápido intervalo e você vai ver a seguir: operação policial no Rio de Janeiro. O objetivo da ação é acabar com a guerra entre tráfico e milícia em áreas da zona oeste da cidade. E ainda, atentado a Donald Trump repercute pelo mundo. Líderes condenam tentativa de assassinato a ex-presidente americano. Em Santa Catarina, a Câmara de Vereadores de Garopaba tem novo presidente. Jean Ricardo, que é pré-candidato pela esquerda, é eleito por 6-3. Nós voltamos já já. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. O programa Estrada Boa está em fase acelerada. As ações já chegaram a todas as regiões do estado. Tem obras em andamento bem perto de você. Aqui aumentou a segurança na viagem. Agora não tem mais desculpa para não visitar minha mãe. Ficou melhor para admirar as belezas do nosso estado. Isso é respeito e desenvolvimento para todos. Programa Estrada Boa é a nossa infraestrutura levada a sério. O Guinz é especialista em vestir o seu lar com conforto, qualidade e tecnologia. Persianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e toldos que oferecem proteção visual e térmica, além de uma variedade de mobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos. A Viva Flor Garden Center é uma empresa especializada em plantas ornamentais, exóticas e frutíferas. Também temos serviço de paisagismo e execução, com uma equipe especializada para oferecer o melhor para o seu jardim. Venha nos conhecer. Atenção, guarnições. Acidente de trânsito. Quem trabalha com segurança em Santa Catarina faz parte de um time que está sempre pronto para dar o seu máximo. Somos uma força preparada, treinada. Usamos tecnologia e equipamentos de última geração. Pertencer a esse grupo é uma satisfação.
E cuidar da segurança dos catarinenses é um orgulho. Por isso, Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. Estamos de volta agora, 8h14. O governo do estado do Rio de Janeiro lançou nesta segunda-feira uma vasta operação policial em 10 favelas da zona oeste da cidade para travar a guerra entre traficantes e milícias na região. Cerca de 2.000 agentes da Polícia Militar, da Polícia Civil e de outras forças de ordem participaram da operação, que começou durante a madrugada em comunidades como Cidade de Deus, Gardênia Azul e Rio das Pedras. O governador Cláudio Castro afirmou que a operação busca acabar com a guerra que está conflagrada entre tráfico e milícia na zona oeste do Rio. Ele afirmou que a facção criminosa Comando Vermelho está tentando retomar o controle da região que tinha sido tomado por milícias. Este tipo de operação é frequente na cidade do Rio, onde a polícia costuma confrontar os traficantes com trocas de tiros e a população das áreas mais pobres sofre em meio ao fogo cruzado. Especialistas afirmam que a abordagem tem baixa eficácia contra as organizações criminosas. Em 2023, o Comando Vermelho controlava mais da metade dos territórios do Rio de Janeiro e região metropolitana, que estavam sob controle de um grupo armado, de acordo com o Instituto Fogo Cruzado e a Universidade Federal Fluminense. A zona oeste do Rio é o berço histórico das milícias, grupos armados com membros geralmente oriundos das forças policiais e militares, que extorquem moradores em troca de proteção e de serviços básicos como transporte e fornecimento de gás. Agora, alguns destaques internacionais. O casamento de Anand Ambani, filho do homem mais rico da Ásia, terminou no domingo, após luxuosas celebrações. A festa reuniu políticos e celebridades de todo o mundo. O luxuoso casamento do filho do homem mais rico da Ásia, ocorrido na Índia, contou com uma lista de convidados repleta de famosos, incluindo celebridades de Hollywood, líderes empresariais e políticos. Anant, o filho mais novo do magnata indiano Mukesh Ambani, e a noiva Radhika Merchant, ambos de 29 anos, se casaram no fim de semana em Mumbai, a capital financeira da Índia, após meses de celebrações ostensivas. O programa do sábado incluiu uma cerimônia de bênção na qual os ricos e famosos do mundo cumprimentaram e prestaram homenagens ao casal. O local do casamento foi um centro de convenções com 16 mil lugares, de propriedade do conglomerado familiar Ambani. Uma cerimônia formal e uma festa foram realizadas na noite anterior, com a presença de celebridades como Kim Kardashian, o ator John Cena e os ex-primeiros ministros britânicos Tony Blair e Boris Johnson. Também estavam entre os convidados o presidente da FIFA, Gianni Infantino, a estrela de Bollywood, Shah Rukh Khan, e o CEO da Samsung, Jay Lee. As festividades do fim de semana terminaram no domingo com uma recepção que encerrou meses de extravagantes celebrações pré-casamento. Os eventos começaram em março com uma festa de gala de 3 dias para 1.500 convidados no estado de Gujarat. Ambani, de 67 anos, tem uma fortuna avaliada em 113 bilhões de dólares, ou mais de 621 bilhões de reais. Segundo a lista da revista Forbes, ele é a 11ª pessoa mais rica do mundo. A Espanha é tetracampeã da Eurocopa. A seleção derrotou a Inglaterra neste domingo na grande final em Berlim. A Espanha venceu a Inglaterra por 2-1 em Berlim, na Alemanha, e se consagrou campeã da Eurocopa pela 4ª vez na história. Com esse triunfo, a Espanha passa a ser a única tetracampeã da competição, à frente da tricampeã Alemanha. Em Madrid, os torcedores celebraram a vitória.
A seleção espanhola seduziu toda a Europa ao longo do torneio, com 7 vitórias nos 7 jogos disputados. Contra gigantes como a Itália, a Alemanha, França e Inglaterra, a Roja brilhou com base no controle das partidas, com posse de bola e muito companheirismo entre os jogadores. Após a final, a UEFA anunciou que o meia espanhol Rodri foi eleito o melhor jogador da competição. Já a Inglaterra continua com um jejum de títulos que chega a 58 anos, desde a Copa do Mundo de 66, apesar de ter chegado à segunda final consecutiva da Eurocopa. Em Londres, o clima era de tristeza após o fim da partida. E na América, a Argentina se deu bem. A Argentina, atual campeã mundial, conquistou o bicampeonato da Copa América também neste domingo, ao derrotar a Colômbia por 1-0 na prorrogação. A equipe comandada por Lionel Scaloni teve que superar a ausência do craque Lionel Messi, lesionado aos 66 minutos. O herói da noite foi Lautaro Martinez, que com um gol aos 112 minutos, permitiu a azul e branca conquistar sua 16ª Copa América, mais do que qualquer outra seleção. A partida também teve um sabor especial para Ángel Di Maria, que vestiu pela última vez as cores de seu país. A Argentina somou mais um sucesso ao impressionante recorde dos últimos anos, que inclui a Copa América no Brasil em 2021, a finalíssima de 2022 contra a Itália e a Copa do Mundo no Catar. Mas a final da Copa América foi marcada por confusões e o início da partida sofreu um grande atraso. Dezenas de torcedores tentaram entrar no Hard Rock Stadium em Miami sem ingresso, o que provocou muita confusão nos acessos. A cidade de Paris recebeu a tocha olímpica neste domingo, dia da Bastilha. A tocha olímpica chegou a Paris aproveitando o tradicional desfile militar do Dia da Bastilha, festa nacional da França, celebrada em 14 de julho. A chama entra na reta final de viagens antes do início dos Jogos Olímpicos de Paris. A passagem da tocha pela capital francesa termina na noite desta segunda-feira na Place de la République, onde haverá um concerto gratuito. Durante 2 dias, a chama vai percorrer 60 quilômetros nas mãos de 540 pessoas, sob um amplo dispositivo de segurança formado por cerca de 18 mil agentes. Com o desfile pela capital, os organizadores dos Jogos de Paris 2024 pretendem reavivar o espírito olímpico entre os franceses, após um mês com jogos ofuscados pelas eleições legislativas na França. Desde a chegada a Marsella em 8 de maio, a tocha olímpica tem sido um enorme sucesso popular, reunindo cerca de 5 milhões de espectadores ao longo do percurso. O Comitê Olímpico Internacional anunciou a Arábia Saudita como sede da primeira edição dos Jogos Olímpicos de Esportes. A competição vai ocorrer em 2025 e será realizada no país de maneira regular durante 12 anos. A designação, fruto de vários meses de reflexão sobre a organização de um evento diferente dos Jogos Olímpicos clássicos, ainda precisa ser aprovada em sessão do COI. A reunião vai ser realizada nos dias 23 e 24 de julho, em Paris. Essa questão é apresentada como uma simples formalidade, após a qual a Arábia Saudita vai reforçar ainda mais o peso do país no esporte mundial. A nação árabe se consolidou nos últimos anos como sede de diferentes competições que abrangem futebol, Fórmula 1, equitação e boxe. No final do ano, o país deve ser designado como anfitrião da Copa do Mundo de 2034, para a qual é o único candidato. Outro grande evento previsto no país, criticado por questões ambientais, são os Jogos Asiáticos de Inverno de 2029. A disputa deve ocorrer no Complexo Futurista de Neom, um projeto faraônico impulsionado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que espera diversificar a economia do país para que deixe de ser tão dependente do petróleo. De acordo com a Riyadh, a Arábia Saudita conta com mais de 23 milhões de jogadores de esportes.
Agora vamos às últimas informações de Donald Trump. O ex-presidente americano pediu união neste domingo após a tentativa de assassinato contra ele. O republicano foi atingido por um tiro na orelha durante um comício na Pensilvânia. O republicano foi ferido na orelha no sábado durante um comício político para as eleições presidenciais de novembro. O mega empresário de 78 anos foi retirado do palanque com o rosto ensanguentado após um atirador abrir fogo durante o comício em Butler, na Pensilvânia. O autor dos tiros e um espectador do comício morreram e 2 pessoas ficaram gravemente feridas. O FBI identificou o agressor como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos. Segundo a imprensa americana, a família do atirador é simpatizante com o presidente democrata Joe Biden, que enfrentará Trump em uma eleição altamente polarizada. A Casa Branca informou que os 2 políticos conversaram após o atentado. Os Estados Unidos têm histórico de atentados e assassinatos contra presidentes, ex-presidentes e candidatos. A maioria contra republicanos e, comparando com a política no Brasil, seriam de direita. O mais icônico é o assassinato de Abraham Lincoln em 1865, assassinado enquanto assistia a uma peça de teatro com a esposa. James Garfield foi baleado em 1881, enquanto caminhava em uma estação de trem em Washington, 6 meses após assumir o cargo. William McKinley foi baleado a queima-roupa após fazer um discurso em Nova York em 1901. Em 1963, John Kennedy foi fatalmente baleado enquanto passava de carro pelo centro de Dallas. Ele foi atingido por um rifle de alta potência à distância e morreu no hospital algumas horas depois. Outros 5 presidentes também sofreram tentativas de assassinato. Franklin Roosevelt em 1933, Gerald Ford em 1975, Ronald Reagan em 1981, Bill Clinton em 1994 e George W. Bush em 2004. Com o atentado de Trump neste último sábado, sobem para 4 o número de candidatos à presidência dos Estados Unidos que sofreram tentativas de assassinato. Mesmo com esse histórico e com medidas de segurança rigorosas, a violência política continua nos Estados Unidos. O atentado contra Trump pode mudar o cenário já incerto para as eleições de novembro, mesmo com a indefinição de Joe Biden, que tem pressão popular dos democratas para abandonar a candidatura por causa da idade e das inúmeras gafes que cometeu ao vivo. Durante as eleições americanas, são constantes os candidatos democratas a favor do desarmamento da população, embora a violência seja maior contra candidatos republicanos que defendem a liberdade de expressão e o armamento da população. Vários líderes mundiais condenaram e expressaram consternação pela tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano Donald Trump. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou o que descreveu como um ato de violência política, enquanto o Vaticano denunciou a tentativa de assassinato, afirmando que prejudica as pessoas e a democracia. Na Europa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse estar profundamente chocada com o tiroteio e desejou a Trump uma rápida recuperação. Houve fortes condenações no Reino Unido, França, Alemanha, Espanha e Hungria, enquanto na Rússia o Kremlin também condenou qualquer manifestação de violência no quadro da luta política, ao mesmo tempo que denunciou numerosas tentativas de eliminar o candidato Trump da arena política. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desejou a Trump uma recuperação rápida, enquanto o presidente turco Recep Tayyip Erdogan esperou que os autores e os instigadores sejam levados à justiça o mais rapidamente possível para não ofuscar as eleições nos Estados Unidos e a estabilidade global. Na América Latina, o presidente argentino Javier Milei culpou a esquerda internacional pela tentativa de assassinato.
O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva observou que o atentado deve ser firmemente condenado por todos os defensores da democracia e o chileno Gabriel Boric alertou que a violência é uma ameaça às democracias. Houve também condenações dos governos do México, Bolívia, Colômbia, Venezuela, El Salvador e Uruguai. No Equador, que assistiu ao assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio em agosto de 2023, o governo condenou todas as formas de violência política e observou que o assassinato do ano passado demonstrou os profundos danos que o extremismo político inflige aos processos eleitorais. Na Ásia e no Oriente Médio, China, Japão, Índia, Israel e Egito também condenaram o ataque e se solidarizaram com Trump. E o Partido Republicano confirmou oficialmente hoje Donald Trump como candidato para enfrentar o presidente democrata Joe Biden nas eleições à Casa Branca em novembro. A Convenção Nacional Republicana começou em Milwaukee, no estado de Wisconsin, nesta segunda-feira e confirmou o nome de Donald Trump como candidato presidencial. O magnata enfrenta em 5 de novembro o atual presidente democrata Joe Biden. Conforme previsto, mais da metade dos cerca de 2.400 delegados escolheram Trump. Um pouco mais cedo, o republicano tinha anunciado em uma rede social o senador por Ohio, J.D. Vance, seu companheiro de chapa nas eleições presidenciais. E a Câmara de Vereadores de Garopaba, no sul catarinense, escolheu hoje o novo presidente da Casa de Leis do município. A votação ocorreu após a destituição de Jairo Pereira na última quarta-feira. Após cerca de meia hora de atrasos, os vereadores de Garopaba se reuniram na tarde desta segunda-feira para eleger o novo presidente da Casa Legislativa. O cargo ficou vago após a destituição de Jairo Pereira, que foi retirado do cargo pela maioria dos vereadores. Uma comissão identificou que não foram descontados salários de vereadores ausentes e por não colocar em deliberação do plenário a abertura de uma CPI contra a gestão municipal. Não cometi nenhum tipo de crime. O processo que ocorreu nesses tempos aqui foi um processo totalmente arquitetado pela oposição, pela destituição de cargo. Não teve nada irregular, mas é a Câmara que julga e eles acham dessa forma. Então a gente respeita, obviamente, mas quer dizer a população garopabense que nunca usufruí do dinheiro público ou de qualquer outra coisa de uma maneira indigna. Jean Ricardo, do PSB, solicitou a renúncia do cargo de primeiro secretário e se candidatou à vaga. Edmundo Nascimento, da base do governo, também colocou o nome à disposição no pleito. Os votos foram realizados em urna, de maneira secreta. Por 6-3, Jean Ricardo foi eleito o novo presidente da Câmara de Vereadores, sendo o 25º a ocupar esta cadeira. A escolha do novo primeiro secretário ficou para outra sessão. Hoje, os ares da democracia voltam para esse parlamento e o nosso compromisso é realmente com todos os vereadores que aqui estão eleitos pela população de Garopaba, para que eles possam exercer o seu mandato, naquilo que traz a nossa lei orgânica, o nosso regimento interno, possam desenvolver aqui as suas atribuições fiscalizadoras, suas atribuições administrativas e também legislativas. É esse o compromisso que a gente tem com essa casa. A gente quer debater a cidade nesses poucos meses que ainda faltam para findar esse mandato, e é o compromisso que a gente tem assumido com todos os parlamentares aqui, independente das suas inclinações políticas, seja de centro, de direita, de esquerda. A Câmara de Vereadores de Garopaba tem sido palco de discussões acaloradas nas últimas semanas, principalmente durante as duas tentativas de destituição de Jairo. Ambas tiveram que ter a intervenção da Justiça, inclusive com sessões canceladas. Agora, Jean Ricardo tem a missão de mudar a imagem negativa da casa, que por diversas vezes foi motivo de descontentamento de muitos garopabenses. Eu sempre falo que o parlamento sempre foi uma casa de dissenso, Então, o que aconteceram foram cenas lamentáveis, Aconteceu aqui afronta à democracia, diversas situações que não foi respeitada a Constituição, a nossa lei orgânica, toda essa situação. Mas hoje quem vence é a democracia e eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai conseguir conduzir essa casa respeitando principalmente a sociedade garopabense que elegeu os parlamentares que aqui estão. Com a escolha de Jean Ricardo para a presidência da casa, a expectativa é se um dos pedidos de abertura de CPI será colocado novamente em pauta. Está em tramitação na Casa de Leis uma denúncia que trata sobre possíveis irregularidades na construção do Garopaba Pronto Atendimento. Nesta terça-feira será realizada a última sessão antes do recesso. E segundo o novo presidente, a comissão deverá ser aberta antes mesmo da pausa legislativa.
A partir de hoje a gente vai sentar, né, na presidência com os parlamentares que gostariam de estar nesse debate. A gente vai estar aberto para pautar já nas próximas semanas ou na próxima sessão, inclusive, né, se assim a gente conseguir, né, pautar tudo aquilo que está na gaveta, né, projetos, pedidos, né, de comissão de investigação, tudo aquilo que os vereadores foram impedidos nesse período em que estava o ex-presidente. A gente pode esperar isso já na próxima sessão ou é ainda muito cedo? A ideia é que seja na próxima sessão, né? Esse é o compromisso que a gente tem. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Na sequência tem Lost e a gente se vê amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.